Ninguém é autêntico de verdade. Vivemos em várias realidades ao mesmo tempo. Quando você está no trabalho, você é de um jeito, com amigos você é de outro jeito, na igreja você é de um jeito diferente, e quando você está sozinho, você é mais diferente ainda. E isso não é falsidade, é uma necessidade básica, humana, colocado em nós. A gente foi criado para ser assim. Isso é uma questão de sobrevivência, de adaptação. A vida, ela exige máscaras, e quem não entende isso acaba perdendo. E antes que você venha julgar, isso é algo inclusive que a Bíblia nos aconselha a fazer. Exatamente. E você entender isso e saber quando mudar para a máscara certa e qual que é a máscara certa, é algo essencial para sua vida e que vai mudar completamente a sua vida você saber isso. E nesse vídeo você vai aprender exatamente isso, a como fazer isso e por que que isso não é errado, por que que você deveria fazer isso. A verdadeira pergunta não é quem você realmente é, mas qual máscara que você está usando nesse exato momento, para essa exata situação. Todos nós adotamos uma certa personalidade diferente dependendo da situação e do contexto que a gente está. Mas isso não é algo errado, porque, por exemplo, com os seus amigos você vai estar lá zoando, brincando, ou sei lá, fazendo o quê? Você não vai ser a mesma pessoa que você é no seu trabalho, porque não vai dar certo. Você até pode ter uma essência parecida, mas a mesma pessoa, o mesmo modo de agir, você não vai ter. E em alguns casos é até útil você fingir ser quem você não é, meio que você adotar e atuar como uma personalidade que você não é exatamente aquilo. E isso é totalmente necessário para você deixar as coisas e deixar a sua vida, inclusive, mais leve. Porque, por exemplo, você sozinho ou você trabalhando, você provavelmente vai estar quieto na sua, todo sério e sendo uma pessoa, entre aspas, assim, digamos que chata. E algumas pessoas acabam sendo inclusive desse mesmo jeito quando tá com amigos ou quando tá com a sua amada ou com a família e com outras pessoas. Mas isso porque as pessoas não entenderam que elas devem atuar de um modo que vai ser melhor para aquela situação em específico. E isso para deixar a vida e as coisas mais leves. Por exemplo, um exemplo que eu tô aqui na mente seria isso. A gente tá, por exemplo, conversando com a nossa amada, e aí a gente conversando com a nossa amada, a gente claramente vai ser mais romântico, vai ser mais emocional, mais uma pessoa mais sensível. Você vai se abrir mais, a menos que a pessoa esteja se passando por um machão, né? O que aí eu já não concordo, porque a pessoa vai deixar tudo mais pesado e vai deixar a situação bastante pesada e ruim, né? E é exatamente essa questão. Se a pessoa agir como um machão em todos os lugares e todas as questões, e também conversando com a amada dele, ele não se abrir, não mostrar aquele lado sensível dele, não colocar essa máscara do lado sensível e emocional dele. Então a vida dele e as coisas na vida dele e tudo o caminhar dele vai ser mais pesado, vai ser uma coisa mais pesada. Então é a pessoa saber se adaptar de acordo com cada situação e contexto diferente. Porque a pessoa não vai poder ser toda séria e toda chata, igual ela é no trabalho, por exemplo, com a amada dele ou com os amigos. Mas também essa mesma pessoa não vai poder ser tão emocional e tão sensível quando ela tá fazendo algo focado, tá no trabalho, porque senão ela vai acabar se dando mal e vai acabar se machucando muito. Você atuar como uma pessoa mais dramática, por exemplo, quando você está conversando com a sua amada. Mas não de fato você ser dramático e não ser um dramatismo tóxico, mas ser algo saudável, algo que só é uma brincadeira ali, algo que você tá atuando ali para deixar as coisas mais leves, mais saudáveis. Ou com seus amigos, por exemplo, você vai ser uma pessoa que vai brincar mais, vai fazer mais piada e vai ser mais divertido. Você não vai ser uma pessoa toda séria igual você é em outros contextos ou quando você tá sozinho, por exemplo. Mesmo com a sua essência sendo uma pessoa mais calada, mais quieta, mais na sua, você não vai desempenhar esse mesmo papel em todos os lugares, porque senão a sua vida vai ser toda assim, vai ser toda chata, toda fechada, toda na sua. E ninguém quer isso, porque a gente depende do contexto, e dependendo do contexto, vai deixar as coisas mais leves ou mais pesadas, ou você vai ser realmente quem você é, ou você vai atuar para deixar as coisas mais tranquilas, mais suaves, mais legais. E Jesus fala exatamente isso na Bíblia. Ele fala que o fardo é leve. E isso é uma das questões que transforma o fardo em algo leve. Então, nós temos que desempenharmos papéis, nos fazermos de algo que a gente até tem, de certo modo, essa parte dentro de nós. A gente tem um pouco disso, mas a gente não é 100% aquilo. Então, dependendo do contexto da situação, a gente coloca essa parte de nós mais para fora e atua mais com essa parte que é a gente também. E a sua forma natural, a sua forma 100%, a sua essência, o seu âmago, não precisa ser exatamente essa forma que você está atuando. Porque você vai ter, de certo modo, se você está atuando e está querendo atuar com essa parte, ou você quer ter
esse modo de você ser e agir, ou você tem um pouco disso lá e tá querendo atuar como essa pessoa, como esse papel que você quer desempenhar. E também é uma excelente maneira de você ser quem você quer ser, de atingir os seus objetivos, porque a sensação, ela acompanha a ação. Melhor dizendo, a ação, ela acompanha a sensação. Então, por exemplo, se você ficar sorrindo, mesmo você estando sério, ou em alguma outra coisa, ficando triste, magoado, por exemplo, você ficando sorrindo, dando um sorriso, automaticamente a sensação vai acompanhar essa ação sua de sorrir. Mas isso é um outro assunto mais complexo que eu não vou detalhar aqui nesse vídeo. E eu creio que seja exatamente assim que nós vivemos uma vida mais leve, uma vida mais legal, mais com cor, mais viva, com mais graça. Até porque nós somos seres complexos. A gente não tem apenas uma personalidade, a gente é feito em camadas. E é a junção de todas essas camadas, nossa, que nos fazem sermos completos. Não é apenas uma, não é apenas você com a sua amada, não é apenas você no seu trabalho sozinho ou com seus amigos. É a junção de todas essas personalidades juntas. Isso faz você ser quem você é. E isso não é algo errado. Errado é você fingir ser quem você não é para tentar manipular ou enganar os outros, para se passar do bonzão ou da pessoa boa. Então, entenda isso. A questão central não é você adotar uma única personalidade e agir dessa forma com todas as coisas e para todas as coisas, momentos e situações da sua vida. A questão central é você saber discernir e ter o discernimento do espírito para saber como você vai agir e com qual personalidade em cada determinada situação. E o maior exemplo que a gente tem disso é o próprio Jesus. Porque em várias partes do evangelho, ele parece que as ações de Jesus e as palavras dele mesmo parecem se contradizerem. E muitos nem sabem explicar isso quando são confrontados, por exemplo. É uma questão bem complexa de fato. Eu costumo chamar essas coisas de as linhas tênues do evangelho. Se você quiser um vídeo mais aprofundado sobre isso, eu posso fazer também. Jesus, por exemplo, na sua crucificação, ele ficou calado, sem falar nada. Ele não abriu a boca, assim como o cordeiro. Mas antes disso, ele havia confrontado os fariseus. Jesus é o cordeiro, mas também o leão. E isso parece se contradizer totalmente, mas é essa questão de saber a hora de ser cada um. Tem um versículo, inclusive, Mateus 10,16, que Jesus vai falar isso. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E é exatamente essa a questão central desse vídeo. É a gente saber juntar cada uma parte de nós e saber qual situação agir de acordo com cada uma parte de nós, dependendo daquele contexto. É usar uma sabedoria tática, mas com pureza na intenção. O errado é você ser falso, você mudar para tentar agradar os outros, ou distorcer quem você de fato é. Existe uma diferença brutal entre adaptação e falsidade e hipocrisia, mas como agir de acordo e saber quando atuar com cada uma de suas personalidades, cada uma de suas camadas. E saber o momento certo e a situação certa é algo tão complexo que um mínimo deslize você já está errando e vacilando feio. E por isso não pode ser algo desempenhado sozinho. Você certamente vai precisar da ajuda do Espírito Santo, porque ele vai te mostrar, ele vai te dar discernimento para saber quando agir em cada situação específica. E não só isso, a gente precisa de muita intimidade também, porque quanto mais intimidade, mais a gente vai conseguir ouvir o Espírito Santo e receber direcionamentos dele. E ele de fato, ele nos guia em cada situação, cada situação mínima, cada situação pequena. E é isso que eu te aconselho a buscar. Busque direção do Espírito Santo em cada direção, por mais pequena que seja, por mais simples que seja algo. Por exemplo, quando que você vai saber quando você tem que confrontar a pessoa e quando você tem que amar ela, ficar do lado e apenas escutar ela sem confrontar, apenas escutar. E isso é algo muito complexo, porque como que saberíamos disso sozinho? A gente não sabe a situação que a pessoa está passando, o porquê ela fez tal coisa, e todos os poréns que pode ter por trás disso, a gente não sabe, é algo extremamente complexo. Por isso que precisa de uma direção clara do Espírito Santo. E outro versículo chave para esse vídeo aqui também, algo que Paulo fazia muito, era exatamente o tema desse vídeo. O tema central desse vídeo era o que Paulo mais fazia, porque olha esse versículo aqui, 1 Coríntios 9:22. Para os fracos me fiz fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns.
Então Paulo, ele soube se adaptar a cada situação específica para espalhar o evangelho. Ele fez isso por Cristo, por Jesus. E Paulo não fez isso sozinho, ele fez isso com o Espírito Santo, justamente para pregar a palavra. Ele fez isso com verdade, com o discernimento do Espírito Santo e com sabedoria. Então, um ótimo exemplo que temos disso é o próprio Paulo. Ele se moldava dependendo do contexto, ele mudava a sua forma, mas nunca mudava o seu fundamento. E essa é a questão. A nossa essência é uma, o nosso fundamento é um, mas a forma que vamos agir de acordo com aquela situação, isso é adaptação estratégica. A maturidade é saber quando agir com cada parte sua, com cada personalidade, com cada máscara. E isso vai ser o Espírito Santo quem vai te guiar e te mostrar. O erro é enganar os outros e até se enganar. Bom, e foi esse o vídeo, meu amado. Eu espero que você tenha gostado, que tenha abrido sua mente. Foi um conteúdo mais filosófico, mais reflexivo. Comente aí, me fala o que você achou, o que você acha desse formato. Dê dicas também, ideias, novas ideias de vídeos. Comenta aí, por favor, fala alguma coisa. E eu vou estar deixando a playlist aqui pra vocês, se você quiser ver mais vídeos reflexivos como esse. Coisas que ninguém fala, reflexões ocultas, escondidas. Então vai lá, eu te encontro lá nessa playlist. A gente se vê lá, então Jesus te abençoe. Tamo junto, que a paz e a graça de Jesus esteja com todos vocês.